Oiê, tudo zen com você? Hoje eu te convido para mais um pedacinho do capítulo 2 deste livro incrível que é o Paganismo, uma religião centrada na Terra. E o capítulo 2, gente, fala sobre um assunto bastante interessante, sobre crenças, sobre o que nós acreditamos sobre nós e sobre aquilo que a gente pode ser nesse mundo. Vamos conversar um pouquinho? Vamos desmistificar esse assunto tão polêmico por aí? Então vem comigo. Então vamos falar de crenças e sobre aquilo que a gente acredita que a gente pode ser. Henry Ford tem uma fala que é assim: se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, você está certo. Essa frase, ela vai dizer muito sobre crenças, né? O que você acredita que você pode ou o que você acredita que você não pode, você está certo, porque acreditar é dar crédito, é colocar crédito em você mesma, em você mesmo. E quando a gente vai falar do paganismo, a gente vai falar de um sistema de crenças muito amplo. E para eu exemplificar um pouquinho sobre essa amplitude, eu quero que vocês visualizem comigo a seguinte coisa. Imaginem que nós temos uma lente nos nossos olhos. Então todo mundo enxerga o mundo cor-de-rosa. Uma lente que é cor-de-rosa. Então o nosso mundo vai ser sempre cor-de-rosa, em tons de cor-de-rosa, porque todo mundo usa a mesma lente. Só que quando a gente fala de um sistema de crenças dentro de uma multiplicidade como existe no mundo, a gente está falando de várias lentes diferentes que visualizam situações no mundo, que visualizam, que expressam sua religiosidade, sua cultura no mundo. Então a crença é a forma como você vê e convive dentro daquela realidade. Como assim, Aracne? Sabe os filtros que hoje em dia estão tão na moda aí no Instagram? Que a gente pode ser o que a gente quiser com aquele filtro? Mais jovem, mais feia, mais ET, mais maluca, tatuada, do olho azul, adoro esse. A gente pode ser o que a gente quiser com os filtros. A nossa crença é a mesma coisa. Aquilo que eu acredito que eu sou na minha vida é o que de fato eu vou ser. Porque são as atitudes que eu vou buscar. Porque é o comportamento social que eu vou buscar. Porque é o comportamento político que eu vou buscar. Porque é a vestimenta que eu vou usar. Que é a forma de me alimentar que eu vou decidir, a forma como eu vou lidar com o meu dia a dia, a forma como eu escolho cada coisa no meu dia diz muito sobre o que eu acredito que eu sou na vida, e você também na sua vida, claro. Então, quando a gente pensa dentro do paganismo, que é toda essa amplitude desse guarda-chuva que eu trouxe anteriormente pra gente, a gente está falando de várias possibilidades de enxergar o mundo, de enxergar uma mesma situação do mundo de formas diferentes. E aí, quando eu vou falar dessas formas diferentes, eu vou trazer para vocês a palavra sistema de crenças, que está aqui nesse livro de uma forma muito bonitinha, que ela explica que um sistema de crenças é como todos esses pilares que vão seguindo, que vão dando base e sustento para aquilo que a gente é.
para os valores que a gente tem. E aí a gente vai entrar em ética, aí a gente vai entrar em moral, aí a gente vai entrar em sociologia, aí a gente vai entrar em filosofia, porque é esse sistema de crença que é muito amplo dentro do paganismo, já que nós somos um guarda-chuva todo cheio de possibilidades, de braços e vertentes, é que vai identificar qual é o seu sistema pessoal. Lembrando que a gente tem a liberdade de desenvolver o nosso sistema de crenças. Eu posso acreditar, por exemplo, num dia X da minha vida. Outro dia eu fiz esse exercício com um B aqui em casa. Eu falei pra ele que eu acordei e que eu tava me sentindo tão assim, purpurina. Eu ia ser purpurina naquele dia. E aí eu fui purpurina. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer no dia como Aracne, mas era uma purpurina. Então eu tava toda, sabe assim, leve, plim, e saltitante, e ok, purpurina. Aí no final do dia eu falei, eu acho que foi legal ser purpurina, mas no próximo vez eu tenho que brilhar mais, eu tenho que fazer mais. Porque eu acredito que eu posso ser também uma purpurina num dia. Gente, parece loucura, mas é a liberdade de escolher ser quem a gente é. Isso também traz uma grande responsabilidade, sabe? Porque a partir do momento que eu defendo um lugar que eu sou, que eu estou, como por exemplo a bruxaria, que eu defendo com muita honra, com muito respeito, eu falo que aquilo é verdade dentro da minha vida, dentro da forma como eu acredito que essas lentes vêm ou vão na minha vida. E todo esse sistema de crenças, ele funciona muito mais para questionar a mim e aquilo que eu tô vivendo. E o paganismo, de forma geral, ele traz esse olhar questionador, porque a gente entende que tudo, como eu posso dizer, que tudo precisa fazer sentido aqui dentro. E só vai fazer sentido aqui dentro se eu olhar aquela situação e aqui dentro ressoar com esse sistema de crenças que eu adotei. Quando a gente fala de um sistema de crenças, a gente não tá falando de certo e errado. A gente tá falando do que funciona para mim e do que funciona para você. E pode ser coisas diferentes. E tá tudo bem, desde que haja o respeito entre as partes diferentes. Né? Não é porque tem uma construção que é assim e tem outra que é assim que tá errado. A construção que é assim pode estar certa e a construção que é circular também. E a construção que é quadradinha também. E tá tudo bem. Então, quando a gente fala dentro de um sistema de crença do paganismo, a gente vai questionar quais são as bases que nos sustentam enquanto seres sociais, políticos, familiares, religiosos. O seu comportamento, o meu comportamento, o nosso comportamento humano diz muito sobre as nossas crenças. Por um exemplo bem simples. A pessoa que decidiu por A ou por B ser vegetariana ou vegana, vamos pegar o vegano. Ele decidiu por A ou por B não comer mais nada que venha do animal. E tudo bem. Ele não pode condenar quem não decidiu. Ou a pessoa que não decidiu, né? Eu como carne, por exemplo, eu não tenho o direito de condenar a crença do outro, ele falar que ele tá errado. Porque é dele essa crença e funciona para ele, é a base de sustento dele, é quem ele se reconhece no espelho, no reflexo de si.
enquanto ser social, político, religioso, familiar, profissional, etc, etc, etc. Então, quando a gente fala de você é aquilo que você acredita ser, a gente está falando de um sistema de crenças onde você tem a liberdade de questionar e, a partir do momento que questionar, desconstruir ou não, ou agregar ou reconstruir o seu próprio sistema de crenças. E aí, particularmente, puxando aqui a sardinha para a bruxaria, a gente tem o hábito de falar muito do morte, vida, morte. A partir do momento que eu estou passando por uma transição, um rito de passagem geralmente marca essa transição, eu preciso parar e rever todos os meus sistemas de crenças, sim. Porque aquela que eu fui acreditava em coisas que essa que eu sou, talvez muito de lá de trás, já não caiba nessa pessoa nova. Já não ressoe com a verdade que foi construída após essa transformação. Então, quando a gente fala de um sistema de crenças dentro do paganismo, e esse livro trabalha isso de uma forma muito bela e poética, a gente vai falar de toda essa liberdade de acreditar naquilo que eu quiser, desde que faça bem para mim. Desde que eu me lembre que tudo é sagrado, que tudo tem uma centelha de inteligência, desde que eu respeite os laços criados nessa construção, com os deuses, com os amigos deste plano, com os nossos amigos invisíveis. Então, quando a gente vai falar no capítulo 2 aqui sobre esse sistema de crenças e você é o que você acredita ser, isso me lembra aquela música do Teatro Mágico. Eu sou tudo que faço pra ser, porque aquilo que eu faço todo dia é que vai dizer quem eu sou. Não é aquilo que eu posto, não é só aquilo que eu posto, não é só aquilo que eu falo para as pessoas no atendimento, nas minhas aulas, nas suas aulas, nos seus atendimentos, no seu círculo de relacionamento, mas são as escolhas que você faz todos os dias, em todos os momentos. Inclusive quando você se deprecia ou quando você se elogia. Inclusive quando você é negativo com a vida ou quando você é super positivo com a vida. Tudo é uma construção. Tudo vai do que você acredita que você é merecedor, merecedora, digno, digna. Podem ser coisas diferentes. São coisas diferentes. Tudo depende do que você acredita que você pode conseguir na sua vida. E o que você vai conseguir na sua vida depende do que você acredita que você é. E do que você acredita que você é depende das suas escolhas todos os dias. E você montou o seu sistema de crenças. Então observe o seu dia a dia. Observe as suas escolhas, observe as suas palavras. Observe os seus pensamentos. Isso tudo diz para você o que você acredita que você é, onde você acredita que você pode chegar, as maravilhas que você pode realizar ou não. Pensa nisso. E é isso, gente. Esse capítulo 2 é incrível, né? Ele é muito profundo. Ele dá um comichão, assim, pra gente se questionar de forma saudável mesmo, de forma a se analisar e olhar pra dentro pensando se ainda faz sentido determinadas posturas, situações, atitudes, comportamentos. É bem legal. Se você gostou, deixa seu joinha. E se você não gostou, também. Indica pro amigo se você gostou, indica pro inimigo se você não gostou. Beijinho, até o próximo capítulo. Tchau, tchau.